Olá, tudo bem com você? É agora que a gente vai começar então a colocar o nosso processo do empreendedorismo em prática. Aquela primeira etapa que eu falei para vocês, que é a oportunidade, a partir da identificação de um problema que a gente vai visualizar. Onde? Aí vai depender de cada um, depende do seu objetivo. Aqueles que querem criar um novo negócio, aqueles que querem melhorar o processo na empresa que trabalham, aqueles que querem melhorar o próprio negócio, aqueles que querem, enfim, fazer algo novo, mas de uma forma específica, de uma forma particular, conforme a necessidade e desejo de cada um de vocês. O que eu vou falar aqui é para qualquer uma dessas situações, tá bom? Oportunidade. Lembra que eu falei? Nós vamos primeiro identificar o problema. E agora então vamos detalhar o que é essa palavra que eu estou chamando de problema. É algo que não está legal, é algo que não está direito, é algo que está acontecendo de uma forma errada ou algo que pode ser melhorado. Até tá bom, mas eu acho que isso pode ficar melhor. Então, esse é o tal problema que a gente está falando. E esse problema, essa situação que merece uma modificação, que merece uma solução, ela pode estar dentro de um contexto pequeno ou grande. Ela pode ser uma tarefa, ela pode ser um negócio, ela pode ser uma nova realidade. É claro que essa nova realidade fica muito difícil a gente detalhar aqui num curso em vídeos, mas quem sabe você que depois vai praticar isso, você não é aquela pessoa que pode mudar uma realidade. Não sei, pode ser, e ficaria muito feliz se eu ajudasse uma pessoa a chegar nessa situação de mudar uma realidade. Mas eu não sei se você percebeu, não é ficando parado que você vai identificar este problema, essa situação. Ah, Maurício, mas por que não? Afinal de contas, de repente eu tô lá assistindo televisão, eu tô lá olhando na internet e aí eu enxergo alguma coisa que pode... Olha, gente, me desculpa, não é a visão do empreendedorismo. A visão do empreendedorismo é sair, é ir atrás. Claro, eu estou falando sair, ir atrás, não quer dizer fisicamente, mas você tem que começar uma busca. Mas calma, também depois vou falar que tem que sair do lugar, sim. Não é só ficando sentado na cadeira dentro do seu escritório que você vai conseguir desenvolver esse processo do empreendedorismo. Não. Se você acha, pode parar. Nem continua, desculpa. Mas acomodado não vai ter sequência aqui. Tem que ir atrás, tem que buscar, tem que querer, certo? Onde? Aí sim, a busca ela pode ser feita em diversos lugares. Claro que se de repente você já visualizou este problema, claro que você pode trabalhar em cima desse problema, mas eu preciso falar para aquela pessoa também que ainda não tem essa visão, ainda não enxergou esse problema. Então, para essas pessoas, eu tenho que iniciar com a busca, pesquisa. Isso é importante, ler, visualizar e, especialmente, claro, questionar. Tem uma pergunta, gente, que é fundamental nesse processo, que é por quê? Por que isso é feito assim? Por que isso está sendo feito desta maneira? Por que isso não é feito de forma diferente? Olha só, primeira coisa eu pergunto, por que isso não é feito de forma diferente? Eu ainda não pensei na solução ou neste diferente. Então pergunta, o questionamento,
ele é fundamental para essa identificação do problema que vai se transformar em oportunidade. E aí, isso envolve o momento em que a gente está vivendo. Um momento de vida, um momento do país, um momento econômico, um momento da sociedade. O que está acontecendo? Essa identificação, este mapeamento do momento que a gente está vivendo é importante. Veja, é mais ou menos o seguinte: você vai tirar uma foto de como está este momento, dessa situação presente. Com essa foto, eu posso primeiro ir lá para trás. Lá para trás significa que eu vou buscar outras fotos ou um filme de o que vem acontecendo dentro deste assunto. Dentro dessa situação que a gente viveu hoje, ou dentro dessa situação que eu fotografei hoje, o que o passado me diz? O que já foi feito em relação a isso? Com certeza tem uma história por trás disso. E é importante, é fundamental eu pesquisar essa história. Seja com casos, seja com outras empresas, seja com outras pessoas, conversando. Isso é muito importante, compartilhando experiências para que a gente comece a entender não a situação como ela é hoje, mas como ela chegou até isso, este momento que a gente tem agora. E claro, eu vou também pensar em como pode ser lá para frente, como pode ser pro futuro, ou seja, tendências. O que eu posso pesquisar a respeito de tendências para essa situação? Será que ela tende a se resolver sozinha? Pode ser. Será que ela tende a piorar? E se eu não fizer nada, nada vai mudar, vai continuar do mesmo jeito? Se piorar, essa piora, ela vai trazer consequências muito ruins ou não? As consequências são leves? Quantas pessoas vão estar envolvidas com essas consequências que virão se nada for feito? Fazer alguma coisa é urgente? Eu tenho que ser rápido ou eu tenho muito tempo? Será que já tem gente trabalhando em cima desse problema? E aí tem uma coisa interessante. Se eu perceber que já tem gente trabalhando em cima dessa situação, problema que eu identifiquei, eu devo encarar essas pessoas como concorrentes? Ou eu posso perceber que se eu me juntar com essas pessoas, nós vamos buscar encontrar soluções melhores? É verdade! Esse é o primeiro problema que eu quero chamar a atenção na identificação da oportunidade. A gente às vezes vê que tem um problema, que tem uma situação de fato que foi se agravando, algo tem que ser feito, se não fizer eu vou ter consequências ruins, então aí tem uma oportunidade de intervenção para evitar que essas coisas ruins aconteçam, ok? E aí eu posso achar que essa ideia que eu estou tendo, eu não posso divulgar para ninguém. Por quê? Porque senão vão roubar a minha ideia. Vão fazer aquilo que eu estava pensando, de repente, mais rápido do que eu e pronto, perdi a oportunidade. Isso exige um certo cuidado na hora de pensar sobre esse segredo da sua ideia. Olha, gente, são muitos os casos de ideias que ficam nela mesma, não vão para frente ou não são desenvolvidas, melhoradas. Por quê? Porque eu guardo comigo mesmo, eu guardo segredo. E aí eu deixo de aproveitar contribuição de outras pessoas. E quando eu estou falando de pessoas, pode ser também instituições. Eu posso buscar a universidade, eu posso buscar empresas que dão ajuda, contribuem com ideias ou o desenvolvimento de ideias, com consultorias, enfim, depende, é claro, do nível, da complexidade da ideia que eu quero desenvolver para aquele problema, ou seja, a solução
para aquela situação, problema que eu identifiquei. Há situações, há momentos em que sim, eu vou ser obrigado a buscar ajuda. Há outras que não. O que importa é o seguinte, não fica com a ideia de que eu preciso manter segredo. Não, é preciso divulgar sim, é preciso conversar, porque aí você vai poder captar melhores insights, melhores ideias ou complementares, claro, não necessariamente melhores, mas complementares, que aí você ainda de repente não viu, não percebeu e pode então desenvolver de uma forma muito melhor. Então tem o tempo, tem o compartilhamento e é claro, você vai chegar numa situação em que você vai ter que avaliar se vale a pena ou não. Avaliar o risco, avaliar o retorno. Será que eu vou realmente conseguir usufruir benefícios com a aplicação dessa solução que eu estou pensando? Será que há condições de eu ter ganhos financeiros? Ah, mas ô Maurício, eu quero criar um negócio que eu não estou pensando em lucro. Eu quero uma instituição sem fins lucrativos, eu quero só ajudar as pessoas, eu percebi que ele tem um problema, eu posso desenvolver uma solução para aquele problema sem querer ganhar dinheiro. Eu não quero ganhar dinheiro. Nenhum problema, gente. Quando eu estou falando da viabilidade de avaliar se vale a pena o retorno diante do risco, significa que eu consiga colocar isso em prática. Afinal de contas, esse risco ele pode ser de tal forma que ele acabe interrompendo o meu processo. Uma situação em que impeça eu colocar isso em prática. Então, ou eu tenho como lidar com esse risco, ou eu vou desistir. Não adianta nada. Gente, olha, eu posso pensar em fazer uma travessia de um rio, né? Imagina só, ele tem 150 metros de largura, esse rio. Eu posso fazer uma natação, eu posso nadar de uma margem a outra? Sim. Né? Essa é a minha oportunidade, sentir o prazer de ir de uma margem a outra num rio que tem essa largura de 150 metros. Mas espera aí, existe um risco. Qual é o risco? Eu vou analisar. Por exemplo, se eu estiver numa lagoa, eu tenho um risco menor do que num rio, especialmente porque eu posso considerar a corrente da água, ou seja, a correnteza, o movimento da água. Isso vai me cansar mais, isso pode me gerar uma fadiga e que de repente eu não chegue até o final da margem. É muito maior o risco, ou não muito maior, mas é mais arriscado do que numa lagoa, não é verdade? Então, não é o fato de existir o risco que eu vou abandonar a ideia, mas peraí, eu consigo me preparar fisicamente para enfrentar essa correnteza, esse movimento da água que vai me dar um maior desgaste e eu vou chegar lá até a margem? Eu não quero morrer no meio do caminho, né, gente? Faz favor, eu quero chegar até o outro lado. Então, se por acaso eu vejo que na situação atual, com os recursos que eu tenho, eu não consigo, eu vou pensar em buscar esses recursos, que é o que no caso? Um treinamento mais forte, para eu me condicionar melhor do que eu estou hoje e aí eu conseguir fazer a travessia. Exemplo bem simples, bem tranquilo, mas é isso que eu quero mostrar para vocês, que não necessariamente eu estou falando em ganhar dinheiro, esse retorno. O retorno é eu ter a solução funcionando em prática e que ela realmente esteja resolvendo aquele problema que eu identifiquei, certo? E claro, se eu tiver que fazer um super treinamento, chegar numa condição atlética, mas eu não consigo, eu não tenho esse perfil ou eu não tenho condições de fazer esse treinamento, eu vou desistir ou eu vou mexer. Talvez não um rio de 150 metros de largura, mas um de 50. Por que não? Eu vou fazer e vou resolver aquele meu problema que é chegar na outra margem, nadando,
mas não naquele nível que eu queria. Ainda de repente não é o momento. Deu para perceber? Então eu não preciso abandonar a ideia, mas eu preciso saber como colocá-la em prática, ver a viabilidade. Existe também métodos, ferramentas para isso. E aí a gente vai então detalhar aqui algumas delas para que você possa calcular, para que você possa então estar preparado realmente para iniciar a segunda etapa, que é aquilo que eu falei do plano. Claro, dentro do plano, do projeto, é que a gente vai colocar essa avaliação em prática para que a gente possa ver se tem condições de seguir em frente ou não. Tudo bem? Então, essa etapa da oportunidade, a gente vai terminar aqui. Buscar o problema, ver o que está por trás desse problema, por que ele existe, o que veio antes disso, quais são as tendências futuras que eu consigo enxergar, qual é o tempo que eu tenho para resolver, se já tem gente trabalhando em cima disso, se há condições de reunir, de ajuntar esforços próprios com o dos outros para a solução desse problema e se é viável ou não a gente continuar com essa ideia diante de situações de risco que podem atrapalhar, podem prejudicar, e aí a gente precisa avaliar se vale a pena seguir em frente ou não para a próxima etapa, que é o nosso planejamento, o nosso plano, o nosso projeto. Tá bom? Eu fico por aqui então com essa etapa que foi a oportunidade. Vou esperar vocês no próximo vídeo para a gente dar sequência no nosso processo e caminhar até chegar lá no final, que é realmente o nosso empreendimento em prática. Ok? Um abraço então, gente. Até mais. Fico esperando vocês. Tchau!